ainda alguma fase da vida ali nos anos 2000, anos 90, anos 2000, teve uma dieta bem famosa, que era a dieta dos pontos, né? Então, era mais ou menos assim, você tinha que descobrir quantos pontos você precisava no teu dia e para você manter o teu peso. E se você consumisse menos do que aqueles pontos, você conseguia emagrecer. Chamava dieta dos pontos. O que essa dieta trouxe? Ela trouxe muitos desequilíbrios. Foi uma dieta da moda na época, né? Ali final dos anos 90, início dos anos 2000. Ela trouxe muito desequilíbrio na saúde das pessoas. Por quê? Pensem vocês que se alguém decidisse comer salgadinho e refrigerante dentro da quantidade que era permitida para aqueles pontos X, ela ia conseguir emagrecer e comer o que ela quisesse. Só que aí eu pergunto para vocês, será que é só uma questão de pontos? Será que eu não tenho que pensar na qualidade do que eu tô comendo também? Porque um organismo, ele pode emagrecer de duas formas, saudavelmente ou ele pode desnutrir. E quando a gente faz escolhas ruins nesse sentido, ele vai desnutrir. Então, quem optava por contar esses pontos com escolhas ruins o tempo todo, estava, na verdade, desnutrindo. E o que acontece quando uma pessoa desnutre? A imunidade baixa, não é? Ela fica suscetível a infecções, inflamações, entre outras coisas diversas, não é assim? Então, o que eu quero dizer colocando esse exemplo? Que aqui para nós, para fazer o nosso controle do diabetes, a gente precisa ter muito essa consciência. Não tem alimento proibido, mas sim eu preciso equilibrar a minha alimentação. Eu preciso comer saudavelmente. E no meu método a gente aprende isso, né? A gente consegue fazer esse direcionamento de equilíbrio na tua vida. Porque sim, o segredo tá no equilíbrio. É aquela coisa que a gente fala assim, ó, do simples e sempre. O simples funciona, mas ele precisa ser feito sempre. E se sempre eu estou fazendo de forma simples, os dois S's que a gente chama, né? Simples e sempre. E eu tô conseguindo controlar a minha rotina, eu tô conseguindo colocar as coisas nos eixos e eu consigo de fato controlar a minha glicemia, de vez em quando abrir uma exceção não vai comprometer a minha saúde. É aquela história, se eu tenho regras, eu posso abrir uma exceção. Aliás, toda regra tem exceção, esse é um outro ditado, né? Então a gente sabe que isso pode acontecer sem comprometer a sua saúde. Então, é tudo uma questão de equilíbrio realmente. E a gente precisa organizar e colocar isso nos eixos. Tem um outro vídeo que eu coloquei aqui para vocês, que é muito importante, a questão da prática da atividade física. Quanto antes a gente é estimulado a desenvolver uma atividade física, quanto antes a prática da atividade física entra aí na vida, na rotina do seu filho, da sua filha, na sua rotina, mais fácil vai ficar disso fazer parte do hábito, disso estar no dia a dia de todos, né? E é muito importante, porque a gente precisa se colocar como prioridade. Né? Existem tantas coisas que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia, que os nossos filhos fazem, né? É inglês, é natação, é a parte da escola, enfim, a gente sabe que tem muita coisa, muitas atividades que as crianças são envolvidas e às vezes a gente não coloca a atividade física dentro dessas atividades. Então incluir ali uma natação, um futebol, um balé, enfim, qualquer coisa que faça com que essa criança se mexa, né? Que essa criança tenha realmente uma atividade. Isso vai fazer com que desde muito cedo ela saiba que isso é importante e no decorrer da vida isso entra na rotina, entra no hábito, porque é algo muito importante nesse sentido.
Então a gente precisa ter essa atenção e esse cuidado. Então, além dessa questão do aprender a comer saudavelmente, aprender a mexer saudavelmente com o corpo também é algo muito importante. E aí, quem é diabético sabe que existe como é que eu posso falar? As metas, né? Existem os valores adequados que a sua glicemia precisa ficar. Existem os valores adequados de insulina que você vai utilizar, existem os horários corretos dos medicamentos que você vai usar. Então, assim, é realmente muita coisa que a gente precisa organizar. Então, saber vigiar todas essas taxas glicêmicas, todas essas doses de insulina, horários de medicamento, isso vai fazer parte da sua vida. Então, saber tudo isso é muito importante. Descobrir a sua sensibilidade ao carboidrato, descobrir a sua sensibilidade à gordura, à proteína, né? Descobrir o quanto você precisa de insulina para corrigir a sua glicemia. Então, todos esses detalhes fazem parte do autocuidado, devem estar presentes na sua vida, no seu dia a dia. No meu método a gente aprende tudo isso também. Então, assim, é algo que realmente vai fazer a diferença na sua rotina e no seu autocuidado. E sim, gente, vocês são únicos nesse sentido. Não adianta eu falar que vai ter, não adianta eu falar para vocês que vai ter uma fórmula, que vai ter uma dose, uma quantidade padrão que você vai utilizar e que vai dar certo para todo mundo, porque não é assim que funciona. Então a gente precisa respeitar essa individualidade e a gente precisa descobrir como fazer esse direcionamento da melhor forma dentro da sua vida, dentro da sua rotina. E a gente só consegue isso avaliando a individualidade. Não tem outra forma da gente conseguir isso, tá? Então é muito importante a gente repensar toda essa situação para conseguir organizar nesse sentido, tá? E aí nós temos também toda essa adaptação, né? Então, imaginem vocês que deve estar acontecendo aí na sua casa. Então, a gente tem lá a necessidade de equilibrar a alimentação, a necessidade de tomar o medicamento na hora correta, a insulina na hora correta. E a gente precisa fazer com que tudo isso seja uma coisa natural aí na sua vida, né? Até porque deve ser assim que a gente tem que levar a vida, né? E quem tem diabetes, aqui vem a minha frase de novo, né? Fazer de fora o que o corpo não faz mais sozinho, é algo que com certeza tem essa influência na sua rotina, no seu dia a dia.